Hello, class! Tudo bem, turma? Mais uma videoaula de inglês, onde o assunto hoje é Present Perfect. É um assunto que deixa muita gente em dúvida sobre a utilização, o que acaba deixando as pessoas com receio desse conteúdo. Mas nós vamos retirar todas as dúvidas, vamos aprender e vamos dominar o assunto. Primeira coisa que você tem que entender, o present perfect é um tense, é um tempo verbal que não existe em português. Não adianta. Quando eu falo para vocês sobre o presente simples, existe, tem como a gente relacionar o português, passado também, mas o present perfect não tem, tá? Então já esqueçam isso, já deixem de lado essa questão de querer traduzir ao pé da letra. Porque a tradução do present perfect nunca dá certo em português. Pode até ser que em algum exemplo, em alguma situação, traduzindo ao pé da letra dê certo. Mas a gente tem que entender o contexto, tá bom? Aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês terem uma ideia de como não dá para traduzir ao pé da letra, porque é o present perfect nas 3 situações, mas em cada uma delas o significado do present perfect está diferente. I have been to London many times. Eu estive em Londres muitas vezes. I have lived here for 5 years. Eu moro aqui há 5 anos. I have been tired lately. Eu tenho estado cansado ultimamente. Então, esse have significa, ele apenas o verbo have significa ter. Mas quando ele vai fazer parte do present perfect, eu tenho que esquecer que esse significado de ter não vai fazer sentido, tá certo? Então vamos lá, como formar o present perfect? Primeiramente, o que eu acabei de dizer, você vai esquecer que have significa ter. Deixou isso de lado, apagou da memória por enquanto. Então, present perfect, você tem que apagar esse significado. Como é que é feito? Have ou has, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas o particípio passado do verbo. O particípio passado sempre naquela listinha que eu já entreguei, em listas que a gente encontra pela internet, ele sempre é a terceira coluna. Coloquei até aqui um exemplo, olha só. Primeiro vem o infinitivo do verbo, depois vem o passado e essa terceira coluna é o particípio passado. Então, o present perfect é feito com o verbo have, mais o particípio passado do verbo que você vai usar para formar a frase. Nesse exemplo que coloquei aqui, são todos verbos regulares. Como é que eu sei? Porque todos eles terminam em ed, olha só. E verbos regulares terminam em ed, o particípio passado dele é igual ao passado do verbo. Então, é mais fácil. Se o verbo foi irregular, aí só vai realmente olhando na tabelinha e memorizando, tá certo? Vamos ver aqui na afirmativa. Vai ser I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, mais o particípio passado do verbo. Tá em destaque ali em vermelho he, she, it, por quê? Porque é a terceira pessoa do singular e aí não vai ser have, vai ser has, certo? A interrogativa. Para eu fazer a interrogativa é só trocar de sujeito com o verbo have. Então fica have I, have you, has he, has she, has it, have we, have you, have they, mais o particípio passado do verbo. Sem esquecer o ponto de interrogação. A negativa, I haven't, you haven't, she hasn't, he hasn't, it hasn't, we haven't, you haven't, they haven't, mais o particípio passado. Aqui é outra situação que eu gosto muito sempre de ensinar a vocês, a forma contracta, a forma contraída. Olha como é que fica. I have been to London many times. Então fica I've. Você coloca o I, apóstrofe e o VE.
I've been to London many times. I have lived here for 5 years. Como é que fica a forma contracta? I've lived here for 5 years. Só colocar o I, apóstrofe e o VE. Se for terceira pessoa do singular, she has been tired lately. She's, fica o sujeito, she, apóstrofe S. Tá? Então, essa é a forma contracta. Tudo isso a gente vai tirar dúvidas onde, de que forma, gente? Praticando. Não existe outro. Eu vou providenciar uma outra listinha de verbos para quem não tem, fala comigo, porque a gente precisa, tá certo? Para poder levar adiante essa prática e deixar o Present Perfect bem mais fácil. Tudo bem, turma? Então, o assunto de hoje era esse. A gente se vê na aula online para correção das atividades e retirada de dúvidas. Grande abraço da tia Anícia. Bye, bye.